Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática no Poliedro. Bom, aqui nós vamos resolver os exercícios sobre transformações geométricas, né? Aqueles exercícios de reflexão sobre os vídeos da parte um, da qual tratamos. Bom, aqui apenas para a gente revisar a reflexão, né? Para a gente ter uma reflexão, a gente precisa ter um eixo de simetria e toda a imagem que tem do lado esquerdo precisa ser refletida do lado direito, né? E vice-versa. E pontos correspondentes devem ser equidistantes, né, do eixo de simetria. Então, por exemplo, o A, que está a 1, 2, 3 quadradinhos do eixo de simetria, seu correspondente, a linha, também deve estar a 3 quadradinhos de distância do eixo de simetria, ó. 1, 2, 3, que é o que ocorre. Tudo bem? Bom, os exercícios que foram deixados de fixação são os seguintes. O exercício 1 dizia que palíndromos são palavras que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, sem perder o significado. Por exemplo, a frase ame o poema pode ser lida nos dois sentidos, né? Se a gente olhar aqui de trás para frente, ame o poema, né? A gente lê ela de trás para frente e ela continua do mesmo jeito, né? Então, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, ela tem o mesmo significado. E ele fala, com base nisso, qual dos palíndromos abaixo possui simetria axial? Então, bom, para a gente tentar ver isso, a gente sempre vai olhar para a palavra central, né? Porque a gente vai dividir. Porque como todas, se vocês separarem, ó, nenhuma tem simetria horizontal, né? O A não tem simetria horizontal, nem o R, né? Então, se a gente for tentar ver simetria vertical em todos, ó, e o V também não tem simetria horizontal. Então, nenhuma daria para horizontal. Então, vamos olhar para a simetria reflexão na vertical. Então, ó, vamos olhar para as palavras centrais, as que estão no meio aqui de cada palavrinha. Então, a palavra Ana. Se a gente dividir aqui ao meio, a palavra central vai ser a N. E a N é uma palavra que não possui simetria de reflexão, né? Se a gente tentasse dividir aqui ao meio, né, e copiasse aqui para cá, da esquerda para a direita, ia virar um M, concordam? Se a gente pegasse aqui da direita para a esquerda, ia virar um W. Então, o N não é uma palavra de simetria de reflexão. Então, a Ana não é uma palavra com simetria. A palavra rever, né, o V, que é a palavra do meio. O V até possui simetria de reflexão. Mas se a gente refletir esse E para o lado de cá, ele deveria ficar ao contrário, né? E não desse jeito. Então, rever também não dá certo. A palavra arara, o A, que é a palavra central, também é uma palavra com simetria de reflexão. Mas se eu fosse refletir o R deveria estar ao contrário aqui. Então, arara também não é. E se a gente reparar na palavra ovo, né, se a gente dividir aqui ao meio, tudo que tem aqui do lado direito foi refletido do lado esquerdo. Então, a ovo é a palavra desejada que possui simetria de reflexão. Então, a alternativa que ele gostaria correta é a alternativa C. Bom, no exercício 2 diz o seguinte: um cidadão coloca o relógio marcando 12h25, 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, de frente a um espelho plano, posicionando-o conforme a figura. Então, ó, aqui fica o 1, o 2 e o 5. E aí, ó, com esse espelho, essa imagem vai ser refletida aqui e vai formar um outro número, né? Uma outra hora. E ele quer descobrir que hora é essa que vai ser refletida aqui no espelho. Então, ó, se a gente refletir o número 1, ele vai continuar sendo o número 1 aqui. O número 2, quando a gente refletir, ele vai inverter. Quando a gente inverte o número 2, ele vira o número 5, né? E aqui é o 2, quando a gente refletir, ele vai virar o número 5 também. E o 5, se a gente refletir ele no espelho, se a gente trocar ele de ordem, ele também vai virar o número 2. Então vai ficar o número 1, 5, 5, 2, né? Então a alternativa correta seria a alternativa C, que seria 15 horas e 52 minutos, ok? O exercício 3 nos diz para assinalar a alternativa na qual o eixo representado não é o de simetria. Então, ó, a gente sabe, como aqui está tudo quadriculado, a gente sabe que pontos correspondentes devem ser equidistantes ao eixo de simetria, né? Então, ó, aqui no item A, se a gente reparar,
né, todos os pontos correspondentes são equidistantes. Então, aqui realmente é o eixo de simetria. No item C, ó, aqui está meio quadradinho, aqui está 1, 2,5 quadradinho, 1, 2,5 quadradinho, meio quadradinho. Então, todos os pontos correspondentes são equidistantes do eixo de simetria. Então, no C também está correto. Aqui, no item D, então, ó, a gente tem esse triângulo aqui, ó, tem uma distância do eixo de simetria, um quadradinho. 2, 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui no item D também, né, essa linha vermelha é o eixo de simetria. Se a gente olhar aqui no item B, ó, tá vendo que esse ponto aqui, se aqui fosse o eixo de simetria, pontos correspondentes devem ser equidistantes. Tá vendo que aqui está um quadradinho de distância? Aqui já não está. Então, ó, essa linha vermelha não é o eixo de simetria. Então, o eixo que não representa o de simetria, nas figuras abaixo, é a do item B. Tudo bem? Bom, esses eram os exercícios de fixação. Bons estudos e muito obrigado pela atenção.